Segura essa imagem. Uma panela chiando, um aprendiz distraído, o açúcar escurecendo além do ponto. O mestre grita. O relógio da cozinha não perdoa. E em segundos, algo que parecia arruinado ganha um brilho âmbar que hipnotiza. Antes da história começar, já te peço. Se você curte acidentes que viram ícones, deixa o like e se inscreve agora, porque hoje a gente vai provar como um erro doce pode marcar gerações. O açúcar, essa pedrinha branca que todo mundo pensa conhecer, é um temperamental. Quando entra em calor alto, ele muda de humor. Não é mais só doce, ele fica complexo, misterioso, quase adulto. Só que lá atrás, em cozinhas apertadas de confeitarias que cheiravam a manteiga e vapor, queimar açúcar era sentença de desperdício. Era a nota de rodapé que ninguém queria assinar. Até que alguém, em um dia qualquer, foi longe demais. O granulado ficou líquido, depois dourado, depois escuro. E o pânico virou curiosidade. E a curiosidade virou coragem. E a coragem, você já sabe, virou caramelo. Imagina bancadas de madeira, cestos de açúcar vindo de longe, panelas de cobre que refletem rostos ansiosos. A confeitaria sempre foi laboratório com fome, misturas, tempos, texturas. O açúcar era rei e tirano, exigia disciplina. O aprendiz de hoje mede gramas, o de ontem media intuição. E nessa intuição, um erro de cálculo virou convite. O perfume mudou. Não era só doce. Tinha cheiro de nozes, de café distante, de pão recém-assado. Quem já passou por uma rua com doceria sabe? O nariz decide antes do cérebro, e ali o nariz disse, calma. Por que a gente chama de defeito algo que conquista nossas memórias? Porque a primeira reação de quem vê o açúcar escurecer é medo. Adoçar é conforto. Escurecer é arriscar. Só que o paladar gosta de contraste. Naquela panela, o doce infantil ganhou gravidade. O líquido âmbar cobriu uma maçã e, de repente, o crocante abraçou o suculento. Deslizou sobre um creme e deu voz a um silêncio. Pingou sobre um pudim e transformou a pausa em ápice. Você sente a colher quebrando a casquinha? Ouve o estalo? O erro ganhou som, e esse som é vício. A história oficial raramente dá nome aos esquecidos. Não tem foto do primeiro caramelo que deu certo por acidente. Tem pistas. Cozinhas árabes dominando a arte do açúcar, monges e artesãos europeus obcecados por caudas, feiras onde o doce se apresentava como espetáculo. O caramelo não nasceu pronto. Ele foi dominado ao longo de tentativas. Uma mão tremeu, uma chama subiu, um vento abriu a porta. O acaso soprou dentro da panela. E a mão que ia jogar fora decidiu provar. E essa prova meio culpada virou estandarte. Quando o açúcar esquenta, ele se desmonta por dentro. Desapega da forma, se reorganiza, cria novas peças de sabor. A cor que se aprofunda não é só estética, é mapa do que está acontecendo. Da doçura reta surgem curvas, aromas que lembram castanha, toques de amarguinho elegante, ecos de toffee, caramelados que parecem abraçar o céu da boca. A textura também escolhe caminhos. Pode ser véu, pode ser vidro. Pode puxar os dentes como memória teimosa ou pode quebrar numa explosão curta. E cada microdecisão de quem cozinha vira um dial de rádio. Mexe ou não mexe? Fogo mais tímido ou mais audaz? Um fio de água? Um sopro de creme? Toda invenção acidental nasce de uma pergunta pequena. E se eu não jogar fora? E se eu despejar isso numa forma? E se esse âmbar for uma capa? E se por cima do pudim isso virar assinatura? O "e se" é o motor do defeito que vira marca. É o salto da vergonha para o orgulho. O caramelo não só sobreviveu ao erro, ele o adotou como sobrenome. Em vez de esconder a cor escura, passou a exibi-la no topo das vitrinas, no brilho que seduz o olhar antes da primeira mordida. Se você já atualizou um app e encontrou uma função que não esperava, você entende o que o caramelo fez com a culinária. Ele entrou como bug e virou feature. Restaurantes transformaram a sobremesa em palco. Cafés discretos ganharam drama. Barras e balas que antes eram apenas açúcar e sabor passaram a contar uma história de fogo. Dá para medir a importância de um erro que virou idioma?
Hoje, quando a gente diz caramelizar qualquer coisa, não fala só de açúcar. Fala de dourar, intensificar, revelar camadas, cebolas, carnes, frutas. O verbo pulou de um acidente doce para uma técnica universal. Depois do primeiro caramelo involuntário, veio a técnica. Panela certa, colher certa, paciência certa. A falha domesticada virou série. Cozinheiros passaram a buscar pontos, brilhos, cheiros. O ouvido treinou o estalo da bolha. O olho aprendeu a ler o âmbar com nuance. A boca virou jurada severa, e as receitas nasceram desse aperfeiçoamento do erro. Caldas que vestem sobremesas como tecido sob medida. Bases que abraçam cremes, que sustentam mousses, que conversam com sal. Sim, com sal. Porque um segundo choque de ousadia colocou cristais de sal por cima do doce escuro. E o contraste virou trapézio sem rede, que a gente atravessa com prazer. Quem teve a coragem de salpicar sal no caramelo, acendeu um farol. O paladar humano ama paradoxos. O sal afasta a monotonia, abre espaço para ouvir cada frequência do doce. De repente, aquela bala que você conhecia desde criança ganhou maturidade. A colher que mergulha num molho caramelado com um toque salgado encontra profundidade. Não é mais infantil. É sofisticado sem ser snob. O erro queimado, a princípio um susto, agora conversa com o sal e cria um dialeto. Dá medo, porque caramelo é linha tênue. 1 minuto a mais vira amargura sem poesia. 1 minuto a menos vira doçura sem caráter. A coragem está em confiar no nariz, no olho, na experiência acumulada de todas as vezes em que deu errado. E aqui mora a beleza. Repetir o erro até ele virar acerto. Calibrar o fogo como quem afina um instrumento. A panela vira palco e relógio. O confeiteiro vira maestro de bolhas cintilantes. O público é você, que ao quebrar a casquinha de uma sobremesa, sente que está participando de um ritual. Quem nunca lambeu a colher? Quem nunca esperou a calda esfriar só para sentir o crocante que se forma na beira? O caramelo entrou nas cozinhas de casa, nos casamentos, nos aniversários. Ele está nas vitrines chiques e nos cadernos manchados de gordura herdados da avó. Está na rua, no cheiro que sai da porta de uma barraquinha. Está no cinema, quando o milho estoura e encontra o abraço doce e o filme começa com essa cena invisível. Tudo isso por causa de uma distração, de um susto, de um olhar que decidiu ficar mais um segundo. Uma técnica puxa outra. O cuidado com o caramelo ensina a ouvir outras transformações, ensina a respeitar os tempos, ensina a ousar com o fogo, a não tratar o calor como inimigo, mas como cúmplice. Ensina a aceitar que o caminho do sabor não é reto. É uma curva que faz a gente desacelerar e prestar atenção. E de quebra, dá para levar essa filosofia para fora da cozinha. Quantas vezes você queimou um plano e na hora achou que era o fim? E se for a primeira camada de algo mais interessante? Aproveita e me diz nos comentários. Qual foi o seu maior acidente de cozinha que virou prato fixo? Já queimou açúcar e decidiu provar mesmo assim? Quero suas histórias, seus cheiros, seus segredos. Se estiver curtindo, já compartilha com alguém que ama sobremesa, porque a segunda metade tem uma revelação que muda tudo. A maior virada do caramelo não é o sabor, é o poder de edição da realidade. Ele esconde imperfeições, molda superfícies, cria brilho onde havia opacidade. Uma maçã comum vira joia vitrificada. Um pudim tímido vira estrela com capa reluzente. Um sorvete simples se transforma em cena, com fios finos que endurecem no ar como esculturas rápidas. É direção de arte comestível, e é por isso que o caramelo virou linguagem. A gente nem precisa dizer caramelo, basta ver a luz batendo no âmbar para entender a mensagem. Aqui tem risco, aqui tem coragem, aqui tem história. Hoje, quando um café lança uma bebida com caramelo, não está vendendo só o gosto, está vendendo o sentimento de conforto com ousadia. A foto perfeita, a colher escorrendo, a promessa de pausa. Redes sociais giram ao redor desse momento lento. A gente olha a calda caindo em câmera lenta e sente que o tempo também desacelera. É curioso, um acidente que nasceu da pressa virou um símbolo de pausa. O caramelo,
que foi além do ponto por distração, se transformou em convite para ficar mais um pouco. O que começou como passei do ponto, virou esse é o ponto. A linha que separa a tragédia de descoberta é fina e brilhante. E se ninguém tivesse provado? E se a panela tivesse ido direto para a pia? Talvez o mundo tivesse perdido uma das texturas mais amadas da cozinha. É por isso que o caramelo nos lembra de algo precioso. A experimentação é um ato de fé. A falha é matéria-prima. E o paladar, quando curioso, é inventor. Na próxima vez que você ouvir o estalo da colher quebrando uma casquinha, lembra da primeira vez que o açúcar escureceu além do esperado. Lembra da coragem de provar. Lembra que, às vezes, o caminho do doce passa por um escuro que assusta. É ali que a magia acontece. E se esse vídeo acendeu a sua vontade de errar melhor, clica em inscrever-se, deixa o like e manda para aquela pessoa que já te salvou com uma sobremesa improvisada. Porque aqui no Defeitos de Fábrica, a gente transforma falhas em assinatura. Gostou? Então já prepara o apetite para o próximo. Defeitos de Fábrica. O tecido que rasgou no meio e virou o item mais durável. Qual é o próximo erro que você quer ver no Defeitos de Fábrica? Pode me dizer agora o tema do próximo episódio?